deserto, e lhe falarei ao coração, e lhe darei dali as suas linhas, o vale de Acor, por porta de esperança. Será ela obsequiosa como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido, e já não me chamará meu Baal. Da sua boca tirarei os nomes dos Baalins, e não mais se lembrará desses nomes. Naquele dia farei a favor dela aliança com as bestas feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra, e tirarei desta o arco, a espada e a guerra, e farei o meu povo repousar em segurança. Desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo, em benignidade e em misericórdias. Desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. Naquele dia eu serei obsequioso, diz o Senhor, obsequioso aos céus e este à terra obsequiosa ao trigo, e ao vinho e ao óleo, e a estes a Jezreel. Semearei Israel para mim na terra, e compadecer-se-me-ei da desfavorecida, e a não meu povo direi, tu és meu povo. Ele dirá, tu és o meu Deus. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, nós louvamos ao Senhor pela bendita palavra que o Senhor nos concedeu por meio de tantos homens e mulheres. É um privilégio, Senhor, poder escutar, estudar esta bênção, esta dádiva dos céus que é a bússola e a guia para as nossas vidas. E nesta noite, Senhor Deus, nesta porção deste texto do livro do profeta Oséias, o Senhor abra a nossa mente, nosso coração para a compreensão da Tua palavra e para escutar a voz do Senhor falar aos nossos corações. Nos abençoe, Senhor Deus, com a iluminação do Teu Santo Espírito a falar aos nossos corações e aproveitar, Senhor Deus, a Tua palavra a nos guiar. Que fale, Senhor Deus, aos nossos corações, que transforme, Senhor Deus, as nossas vidas e seja moldada de acordo conforme o Teu querer e a imagem do Teu Filho amado, o nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém e amém. Nesta parte do texto em que nós vemos a iniciativa do amor de Deus em relação ao seu povo. Como foi exposto nos versículos anteriores, a gente vê a repreensão de Deus a respeito das práticas do povo de Israel. Nós vemos que o povo de Israel ele estava afastado do Senhor, estava seguindo a um Deus chamado Baal, um Deus da fertilidade, e estava totalmente desvirtuado do Senhor, e era um povo que não conhecia mais o Senhor. Por isso o Senhor ele vai falar a respeito de juízo que seria colocado diante daquele povo e que o povo seria exposto. Mas em meio a tantas palavras duras, e como a gente viu até mesmo os nomes dados aos filhos de Oséias, a gente vê essa porção de texto tão preciosa que faz a gente parar e refletir um pouquinho mais sobre este amor, sobre essa iniciativa que vem do Senhor. Em nenhum momento a gente vai ver que o povo de Israel ele parou e prestou atenção no que eles estavam fazendo, e por eles mesmos eles resolveram bem. Nós estamos afastados do Senhor e nós precisamos voltar ao Senhor. A gente vai ver que isso não acontece. Mas a gente vê a iniciativa do amor de Deus em não abandonar o seu povo. Em que ele, neste texto, nesse trecho, do versículo 14 ao versículo 23, tem muitas lições para ensinar para nós. Se a gente for olhar ali no capítulo 1, no versículo 10, no capítulo 2 e no versículo 1,
a gente vai ver que o Senhor Deus ele está falando dos grandes problemas em que havia em relação a Israel e a adoração aos deuses de Canaã. Se a gente pega no capítulo 1 e no versículo 10, o Senhor vai dizer: todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar, e acontecerá que no lugar onde se lhe dizia: vós não sois meu povo, lhe dirá: vós sois meu povo. 2:1, ele vai dizer: repreendei vossa mãe, repreendei-a, porque ela não é minha mulher e eu não sou o seu marido, para que ela afaste as suas prostituição de sua presença e seus adultérios de entre os seus seios. O que eu quero dizer aqui é que a gente vê esta inversão de palavras, essa inversão que o Senhor faz. No primeiro momento, o Senhor diz para Israel que ela não era o seu, porque ela seria chamada o seu povo, e no segundo momento em que o Senhor repreende ela a respeito da prostituição. E aqui nós vemos o Senhor Deus falando para eles que Ele tomaria a frente, porque eis que eu a atrairei e levarei para o deserto. Este, portanto, ele nos leva a antecipar o anúncio em que está sendo feito a respeito da destruição que seria dada àquele povo. Este, portanto, que a gente vê no versículo 6, portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos e levantarei um muro contra ela, para que ela para que não ache as suas veredas. No versículo 9, portanto, tornar-me-ei e reterei o seu templo e o meu trigo e o meu vinho, e arrebatarei minha lã, o meu linho, que lhe serão, que lhe deviam cobrir a nudez. Parece que esse portanto que o Senhor vai começar aqui vai ser mais um portanto de julgamento, em que o Senhor vai falar a respeito da iminente destruição. Só que nesse portanto que o Senhor fala é um pouco diferente. Ele diz: portanto, eis que eu a atrairei e levarei para o deserto. Diante da nossa ótica não faz sentido nenhum. Diante do povo, como a gente viu, que estava afastado, desvirtuado, longe dos caminhos do Senhor, parece que isso não faz sentido nenhum. Mas só que Deus, Ele não age conforme a gente age. O seu amor pelo seu povo não é igual ao amor que a gente muitas das vezes tem. Para nós, há muitos motivos de condenação. E é difícil a gente digerir muitas coisas que acontecem na nossa vida. O que acontece em meio ao povo, à sociedade. Se a gente for pegar a expressão popular de que bandido bom é bandido morto, e muitos cristãos vão ter essa concordância. Se a gente for pegar entre tantos outros julgamentos para outras pessoas que cometeram tantas coisas, só que o Senhor Deus, Ele vai contrário à visão da sociedade, à visão muitas das vezes que nós temos. Então, pelo Senhor, Ele poderia muito bem decidir não fazer nada em relação àquele povo, ou simplesmente trazer a destruição. Mas o Senhor diz, neste portanto, diferente dos outros dois que nós vimos, de que Ele iria atrair e levá-la para o deserto. Ele iria atrair e iria levá-la ao deserto. Este atrair que ele usa aqui é um atrair de atração, de persuasão, ou até mesmo de sedução. Esse Deus, Ele olha para o seu povo naquela situação e Ele o atrai, Ele o chama, Ele o seduz para o seguir. E Ele diz que Ele, tomando a iniciativa do seu amor, Ele
e iria levá-la ao deserto. O Senhor iria levá-la ao deserto. Mas para qual deserto que o Senhor ia levá-la? Qual é o deserto que o Senhor está pretendendo levar o seu povo? Se a gente for ler à luz das Escrituras, poderia ser o mesmo deserto em que o Senhor levou o povo de Israel em relação ao Monte Sinai, aonde o Senhor iria falar ao coração deles quando eles saem da terra do Egito e conduz eles ao deserto, e o Senhor sobe, o Senhor está no Monte Sinai, e Moisés sobe ao Monte Sinai, e o Senhor fala por meio do seu povo. Mas essa imagem aqui é uma imagem que é tida como uma metáfora, não é um deserto em si específico, até porque não há menção de nome de um deserto específico, mas como se fosse um deserto espiritual. Era necessário que o Senhor levasse o seu povo para este deserto espiritual, para que o Senhor, Ele reconstituísse, Ele restaurasse a condição espiritual daquele povo, para que eles fossem moldados, para que eles fossem transformados. Então, em meio ao juízo que viria, em meio à destruição que viria, o Senhor, com seu amor, atrai e leva ao deserto para falar ao coração. Preste atenção nesta palavra ali. Ele falarei ao coração. Ele falarei ao coração. Aqui não está uma linguagem severa. Aqui não está uma linguagem de destruição. Mas este falar ao coração, ele fala da bondade de Deus. Ele fala do amor de Deus. E a gente vê essa expressão lá em Gênesis no capítulo 34, no versículo 3. Falar ao coração. A imagem do coração, ela é recorrente aqui em Oséias, e a gente vai ver nas demais exposições. Por que o Senhor resolve levá-la ao deserto e falar ao coração dela? Porque o Senhor, Ele está buscando no seu povo um arrependimento e uma mudança que começa de dentro para fora. Diante daquela situação, era necessário que o Senhor viesse a transformar a mente e o entendimento deles, mas esse acontecimento dessa transformação, ele viesse de dentro para fora. Só que quem iria fazer esta mudança, essa transformação? O Senhor. Então o Senhor iria falar ao coração, com palavras de bondade, com palavras cheias de amor, com palavras cheias de esperança. E essa transformação nesse deserto que o Senhor quer levar o seu povo para mudar a sua mente e o seu coração, após passar esse período, a gente pode ler o versículo 15, e ele diz: e lhe darei dali as suas vinhas, o vale de Acor por porta de esperança. Será ela obsequiosa como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. E após eles enfrentarem, ou seja, quando o Senhor diz, eu darei, ou seja, quando eles saírem desse deserto, com a mente transformada, com a mente renovada, com a mente que o Senhor iria enxertar no coração deles, de lá, do deserto, Ele indica aí um novo estágio, uma recapitulação espiritual que seria dado para aquele povo. E aí o Senhor disse que daria vinhas para aquele povo. Então a vinha era característica da terra de Canaã. E inicialmente ele havia chamado a atenção. Essas vinhas que falavam sobre bênção, sobre prosperidade, os campos bonitos que eles tinham em mente e no seu coração.
Então o Senhor fala para eles que quando esse deserto acabasse, Ele daria o vale de Acor por porta de esperança. Será ela obsequiosa como nos dias da sua mocidade e como nos dias em que subiu da terra do Egito. Se a gente for recordar o vale de Acor, este vale de Acor, lá no livro de Josué, no capítulo 15 e no versículo 7, a gente vai ver este vale de Acor, que ele é uma terra que ele faz fronteira ali com o território de Benjamim. Mas também existe o significado do vale de Acor, naquele momento em que o povo ele está saindo da terra do Egito, está para herdar a terra de Canaã, e eles acabam levando deuses em si escondido na tenda, e o vale de Acor ali, então o Senhor acaba eliminando aquele pecado no meio do povo. Então este vale de Acor aqui, ele tem um significado também meio que rígido, um significado meio que duro, que no sentido de que é um lugar onde também o povo de Deus cometeu o pecado. O povo de Deus, ele acabou cometendo esse tipo de pecado, em que uma família recebe da parte da bênção do Senhor para poder entrar na terra de Canaã, e eles acabam levando com eles deuses, e a família inteira acaba sendo eliminada. Mas só que veja que interessante que o Senhor está dizendo que tornará o vale de Acor como uma porta de esperança. Novamente aqui a gente vê Deus transformando aquilo que é mal, aquilo que é ruim, em algo bom. Novamente a gente vê aqui esse Deus que transforma, esse Deus que modifica. Então Ele pega o vale de Acor, que está com esse significado ruim, e vai transformar este vale numa porta de esperança para o seu povo. E esta porta de esperança, ela pode se refletir a um território. Também é um termo que, com o vale de Acor, que é por onde se acessava a planície central também da Palestina, e aonde eles teriam em si essa grande bênção. Então a gente vê que o Senhor, Ele consegue fazer isso, Ele consegue transformar aquilo que há mais de desprezível, aquilo que não tem significado, aquilo que não tem esperança, em algo que tem esperança, em algo que o significado é reformulado e é transformado. E o Senhor está conduzindo a sua noiva, o seu povo. E o Senhor diz que ela responderá como nos dias da sua mocidade, como no dia em que subiu da terra do Egito. Isso aqui é uma referência de quando a noiva em si, na sua juventude, na sua mocidade, ele está desposada em si com o seu noivo, e ela responde ao seu noivo com esta fala prontamente, como nos dias da mocidade dela, ela responderia ao Senhor, como nos dias que subiu da terra do Egito. Então a gente vê que o Senhor irá efetuar essa transformação, de que o Senhor irá restaurar todo esse momento, todo esse período crítico em que o povo de Israel estava passando, em que ele estava inserido nos seus pecados. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido e não me chamará meu Baal. Naquele dia, funciona como um indicador também para o futuro, na restauração que o Senhor irá efetuar a Israel, e mediante a comunhão que eles teriam com o seu povo. Então até aqui nós vemos esta ação do Senhor em atrair
levar ao deserto, tratar com o seu povo, tentar restaurar esta comunhão, transformar a vida deles, para que esta resposta desta transformação, dessa ação que Deus vai fazer na vida deles, possa ser igual aos dias da mocidade, quando eles saíram da terra do Egito, quando eles prontamente disseram que o Senhor era o seu Deus. E após essa transformação, o Senhor disse que naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido e já não me chamará meu Baal. Esta linguagem, meu Baal, ela significa exatamente Senhor. Baal significa exatamente Senhor. E a gente vai ver que Baal, ela era usado também para descrever o próprio nome de Yahvé. O próprio nome de Yahvé. Então a gente vai ver lá em Salmos, no Salmo 100, versículo 3, foi Ele quem fez, foi Ele quem nos fez e nós somos dele. A palavra foi Ele quem nos fez, o Senhor, é Baal. Nome como ex-Baal, homem do Senhor, que está lá em 1 Crônicas, no capítulo 8, versículo 33. Merib Baal, que possivelmente significa o Senhor me defende, que está lá também em 1 Crônicas, no capítulo 8, versículo 34. Ou Eliade, o Senhor conhece. Então, essas expressões que estão nas Escrituras, elas não se referem à adoração a Baal, mas se referem ao próprio Senhor. Mas por que então o Senhor aqui, Ele vai falar que naquele dia, Ele dirá, o povo dirá, chamará Ele como meu marido e já não mais como meu Baal? Justamente pela contaminação que houve, que a gente viu nos versículos anteriores em si, que o povo de Israel estava fazendo juntamente com a misturança com o povo cananeu. Então o povo cananeu adorava a Baal, o Deus da fertilidade, o Deus da prosperidade. E o povo de Deus estava usando essa expressão para se referir ao próprio Deus. Então, o grande problema ali que aconteceu foi esse sincretismo, essa mistura do povo de Deus juntamente com a terra de Canaã, com os deuses de Canaã. E isso é tão explícito que nós vemos ela dizendo, né, no textos anteriores que a gente viu, que no versículo 8, por exemplo, ela, pois, não soube que eu é que lhe dei o trigo e o vinho, o óleo, e multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Tudo que eles tinham desfrutado do bom, da comunhão, dos bens material, tudo que eles tinham, ouro, prata, tudo o que eles tinha sido Deus que havia dado para eles. Só que devido a esta confusão do próprio Baal, Deus dos cananeus, que estava misturado no meio do povo de Israel, eles atribuíam tudo isso que Deus tinha feito a favor deles a esse Deus que era Baal, o Deus dos cananeus. Então o Senhor, Ele vai dizer que da sua boca tirarei os nomes dos Baalins e não mais se lembrará desses nomes. Ou seja, esta ação de Deus no povo, que Ele está limpando, que Ele está transformando e que Ele irá restaurar, o Senhor irá purificar a mente deles. O Senhor irá purificar a mente deles. O Senhor tirará da sua boca esta expressão de adoração a Baal. E o Senhor também fará com que os nomes dos Baalins não sejam mais lembrados. Baalins aqui se refere também a todos os nomes que poderiam ser dados, a nomes de cidade, entidades, ou seja, do que for que o povo de Israel estava mencionando nos seus cultos, mencionando na sua vida diária, esta
corrupção que havia em meio ao povo de Israel. Esta transformação seria tão profunda de que ela não mais chamaria o Senhor como meu Baal, como meu Senhor. E na sua mente, no seu coração, na sua boca não haveria mais a lembrança desses nomes. E essas lembranças que vêm, não é diferente, das vezes a gente vê as pessoas, escutei pessoas que trabalham comigo, de falar de entidades do universo. Então, para tudo que você for fazer, pense no que é positivo, peça ajuda ao universo, peça ajuda a Deus, peça ajuda a quem for. E a gente vê essa mistura tão clara, mas quando o calo aperta, se vem na lembrança esses nomes. Por mais que às vezes as pessoas não creem, mas vem na lembrança esses nomes. Então, quando o calo aperta, quando as situações, os problemas vêm, na mente dela, no seu coração, ela tende a lembrar, seja o que for que ela acredita. É isso que o Senhor está dizendo, de que não mais se lembrará desses nomes, não mais se lembrará desses deuses, o povo de Israel, após essa transformação em que o Senhor irá fazer na vida delas, na vida dela. E esse termo em que o Senhor diz que me chamará meu marido, é o termo que a gente, é a linguagem figurada que a gente vê do Senhor tratando com o seu povo como se fosse o seu noivo. O seu noivo. O Senhor usa essa linguagem de noivado, ele sendo como noivo e o seu povo sendo a sua noiva, na decorrência inteira das Escrituras. E a gente vai perceber isso até no Novo Testamento, no Antigo Testamento. Esta situação do povo será restaurada. Esta vida de prostituição que é mostrada através da vida da mulher de Oséias será transformada, será regenerada. E não mais da sua boca será invocado o nome dos seus amantes, mas apenas o nome do seu marido, o nome do Senhor. E essa expressão da sua boca não é o Senhor falando, mas quando o Senhor está dizendo que da sua boca, o Senhor está dizendo que o povo irá falar. Isso mostra, isso indica da purificação realmente que o Senhor irá fazer na vida deles. E o Senhor está anunciando ali a eliminação da adoração de Baal entre o povo, de modo que não haverá mais ocasião para mencionar esse Deus. E aqueles que haviam se esquecido do Senhor, na sua busca pelos Baalins, será de tal maneira transformada que Baalins não será mais lembrada pelo seu nome. Esta conduta que o Senhor irá fazer, que o Senhor irá regenerar, que o Senhor irá transformar no seu povo, a ponto de ser arrancado da sua mente, do seu coração, as lembranças em que ele tinha do paganismo, dos cultos e tudo mais práticas que eles faziam, que o Senhor vinha rejeitando e desprezando até agora. Se a gente for parar para pensar, meus irmãos, não é diferente do que acontece nos nossos dias. Há muitos Baal sendo pregados, e até mesmo dentro de muitas igrejas. E há muitos Baalins sendo lembrados no meio do povo de Deus. Há muitas palavras sendo deturpadas, há muitas palavras sendo ditas como a palavra do povo de Deus e que está causando confusão no meio do povo de Deus, assim como causou para o povo de Israel.
naquele momento em que eles estavam vivendo na corrupção. Esta mistura da adoração do Senhor como se fosse Baal. Há muita falsa adoração hoje no meio do povo de Deus. E esses Baais, eles têm se levantado. E têm levado muitas pessoas junto para si. Essas falsas mensagens, esse falso evangelho sendo pregado. Mas o Senhor é quem transforma a vida dos seus. Essa é a esperança. Essa é a maior bênção e a maior maravilha que a gente pode ter nas nossas vidas. Quem aqui pode levantar a mão e dizer que há diferença alguma das nossas vidas para a vida daquele povo, no povo de Israel, naquele momento? Então, se a gente não vê esta ação do Senhor em nos trazer para junto de si, em tirar da nossa mente, tirar do nosso coração, tirar das nossas vidas aquilo que não o agrada, se não for Ele tomar essa iniciativa, quem de nós iríamos tomar? Tudo que nos cerca no mundo, toda essa beleza, todo o pecado, que aos olhos do ser humano ele é saboroso, ele é bom, se não fosse o Senhor nas nossas vidas, em transformar as nossas vidas, em regenerar as nossas vidas, e Ele nos levar a este deserto, transformar a nossa mente, o nosso coração, nós estaríamos igual. Por isso que em meio ao juízo, a destruição que o Senhor está anunciando aqui é tão maravilhoso, é tão bondoso da parte desse Deus, a gente vê essa iniciativa do seu amor em pegar e arrastar. É uma linguagem que diz que não há nada que pode segurar a mão do Senhor de agir. E a gente vê nos versículos posteriores ali, do versículo 18 ao versículo 20, a segurança desse noivado. A gente vê a figura do noivado, a gente viu essa figura de que o seu povo chamaria ao Senhor de meu marido, e no versículo 18 ao versículo 20 a gente vê essa segurança desse noivado. Naquele dia farei a favor dela aliança com as bestas feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra, e tirarei deste o arco, a espada, a guerra, e farei o meu povo repousar em segurança. Desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça, em juízo, em benignidade, em misericórdia. Desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. E neste texto a gente vê justamente essa figura do noivado do Senhor com o seu povo. E o interessante aqui é que o Senhor não está falando de um relacionamento que foi rompido e será feito a partir dele uma nova aliança. Não, o Senhor fala de um novo relacionamento em que Ele estabelece com o seu povo. Veja quem toma a iniciativa. Todas as palavras vão dizer: farei a favor dela aliança. Desposar-te-ei comigo. Desposar-te-ei, farei. Novamente, quem toma a iniciativa? Deus. Então, quem traz toda esta segurança deste noivado, em que não será um noivado que acabará, não será um noivado que voltará às velhas práticas, é o próprio Deus. E o Senhor aqui, Ele diz que Ele faria uma aliança com as bestas feras do campo, com as aves dos céus, com os répteis da terra, tiraria do povo o arco, tiraria a espada, tiraria a guerra, e faria com que o povo repousasse em segurança.
Isto aponta para a aliança de que o Senhor iria fazer com o seu povo, com a sua noiva. Se a gente for olhar a destruição que o Senhor está prevendo, iria acontecer justamente isso. Os campos deles seriam abandonados. Devido a eles ser levados pelos assírios, a terra deles seria abandonada. Ficaria uma terra totalmente morta, sem esperança, aonde as aves, as bestas feras, toda sorte de animal viria, comeria, pisaria e destruiria tudo o que eles tinham construído. É isso que a gente vai ver nesta destruição, é isso que a gente vai ver nesse juízo do Senhor. Mas aqui o próprio Senhor está tomando a frente direito. Eu farei uma aliança. Quais alianças vocês lembram na mente de vocês que o Senhor fez? E como que funcionavam essas alianças? Quem é que lembra da aliança que Deus fez com Abraão? Quem é que lembra da aliança que o Senhor fez com Noé? Quantos deles tiveram a participação real nesta aliança? A aliança nas Escrituras tem o significado de cortar. A aliança tem este significado de cortar. Também tem o significado de formar, inaugurar. Na linguagem que eu estou aqui, diz que o Senhor faria uma aliança para eles. Então vocês não conseguem ver a ação da parte do povo de Israel nesta aliança. O que eu quero dizer com isso? Se vocês abrirem as Escrituras lá no livro de Gênesis, onde o Senhor vai fazer essa aliança com Abraão, Abraão está com o Senhor, cai a noite dessas trevas, e o Senhor diz para Abraão: corta aí novilhos, corta aí ovelhas, enfim, alguns animais, reparte as partes e deixa aí. E quando cai as trevas, quando cai a noite, e o Senhor vai fazer aliança com Abraão, quando o Senhor está referindo às bênçãos que Ele vai fazer a Abraão, constituía entre as duas partes caminhar pelas partes partidas dos animais. Então, para que os dois tivessem a participação real da aliança, como se Abraão jurasse e fosse prometer e cumprir algo, ele teria que passar entre as partes dos animais partidos. Era assim que funcionava a aliança naquela época. Só que você não vê Abraão passando no meio das partes dos animais partidos. O único que você vê passando no meio daquelas partes dos animais partidos, como um símbolo de que estaria fazendo aliança e de que cumpriria, é o próprio Deus. Quando Ele diz: farei para eles uma aliança, é isso que o Senhor está dizendo. Eu me comprometo. É eu que estou fazendo esta aliança. Então, não há a iniciativa do povo. Eles são beneficiários desta aliança. E é assim que o Senhor está dizendo que faria para o povo de Israel, para o povo daquele que estava passando por aquela situação, de que Ele faria uma aliança com a terra. E esta bênção promete prosperidade, promete paz, promete tranquilidade e promete segurança. Só que a gente vai ver, meus irmãos, que esta aliança, ela não se cumpre totalmente, mesmo após a volta deles do exílio. Se você for ler após Esdras, Neemias, que eles vão retornar do exílio para a terra onde eles estavam, para Israel,
vocês não vão ver por completo esta promessa, esta aliança se cumprindo. Até nós vamos ver novamente que o povo de Deus acaba pecando, errando, falhando, e se vem o Novo Testamento, eles estão subjugados também ali pelo Império Romano. Então, de que tipo de aliança aqui que Oséias está se referindo? E esta aliança do Senhor, que Ele institui como para sempre, perpetuamente. Outra palavra que Ele usa ali é retidão, em que o Senhor assegura. Outra palavra ali que Ele assegura a justiça. E outra palavra ali, o amor fiel. Em que momento o povo conseguiu estabelecer todas estas bênçãos dessa nova aliança que o Senhor disse que faria? Está indo mais além do que apenas ao povo de Israel. Esta aliança está se referindo ao fato da própria vinda também do Messias, no seu reino instituído, na forma em que ele viria, e ele veio, mas se refere também à sua segunda vinda. Esta bênção desta aliança que é para a noiva do Senhor não se refere apenas à noiva em questão como se fosse o Antigo Testamento e o povo de Israel daquela época, mas também se refere a nós, o povo de Deus, que estamos vivendo atualmente. E o Senhor cumprirá esta aliança em nossas vidas, através também da segunda vinda do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, onde aí sim será restaurado todas as coisas, aonde sim nós viveremos em segurança. Então, ela vai um pouco mais além. Inicialmente parecia que era só para o povo de Israel, mas quando a gente chega aqui, o Senhor falando dessa aliança, falando desse noivado, que Ele vai dizer que desposar-te-ei comigo para sempre, em justiça, em juízo, em benignidade, em misericórdia. Desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás o Senhor. Mostra isto, essa relação deste noivo com a noiva, e mostra a relação ali do ato consumado, quando a gente vê no versículo 20, de que desposar-te-ei comigo em fidelidade e conhecerás o Senhor. Era o ápice do matrimônio. Conhecer ao Senhor aqui está ligado à intimidade. Conhecer aqui ao Senhor está ligado, se a gente for olhar como é que acontecia o casamento antigamente, na época de Oséias, onde o noivo pagava o dote pela noiva, poderia ficar um período sem se casar, mas haveria um momento em que aquele casamento ele seria consumado. Haveria um momento em que o noivo conheceria a noiva. E nesse período em que diz que o Senhor toma esta ação, que se refere a nós e também o povo da antiga aliança, o verdadeiro Israel do Senhor, será consumado na sua segunda vinda. Será consumado no dia em que o Senhor restaurará todas as coisas e estaremos junto com Ele. E isso a gente pode ver lá no Apocalipse, aonde será feito um grande banquete e o noivo se reunirá com a noiva. Todas essas bênçãos, todas essas promessas, todas essas ações que o Senhor toma à frente e faz ao seu povo, ela pode ser olhada com os olhos em Cristo, onde tudo será cumprido
onde tudo será plenamente restituído de acordo com a sua vontade. E novamente é o Senhor que toma toda esta frente. Novamente é o Senhor que trabalha no povo, que trabalha nas nossas vidas, a nos levar a este relacionamento com Ele. Mas nós somos chamados como povo de Deus a entender que nesse relacionamento do noivo e da noiva, que não é só o noivo que toma ações. Nós também, como povo de Deus, estamos desposados com o Senhor, que é fiel, que é bondoso, que é misericordioso, que é justo. Nós, como seu povo e como povo também, para essa mensagem que ele está falando ao Zé, nós somos chamados a viver esta vida voltada para Ele. E viver esta vida para o nosso Senhor. Andar na sua justiça, com a mentalidade no seu juízo. Andar com a sua benignidade, com a sua misericórdia e com a sua fidelidade. Então demonstra a ação também do povo de Deus em relação a este Deus. Primeiro a gente vê toda a ação do Senhor para com o seu povo, em Ele trazer, transformar e regenerar. A gente vê toda esta ação de Deus nas nossas vidas hoje. E se hoje estamos aqui é porque Ele assim fez. Mas nós também, como seu povo, nós somos chamados a andar neste caminho, como a sua verdadeira vida. Somos chamados a andar em fidelidade, em justiça e pela sua misericórdia. Até um dia, meus irmãos, em que será consumado. Até um dia em que tudo isso que passamos, através de todos os desafios, todos os problemas, a nossa vida aqui na terra, tudo que passamos, um dia será consumado. E não mais aguardaremos como a noiva, em que está à espera do noivo chegar, mas podemos desfrutar com Ele de todas essas bênçãos que Ele falou, desta segurança, juntamente com o noivo, na mesa e no banquete. Louvado seja Deus por isso. E ainda para encerrar, como o Senhor ainda fala, ao decorrer ainda dos últimos versículos, Ele diz que naquele dia eu serei obsequioso. A palavra obsequioso aqui aparece, vai aparecer aqui no versículo 21, no versículo 22, e a palavra obsequioso ali quer dizer responderei. Esta palavra o Senhor está dizendo então que naquele dia eu responderei aos céus e este à terra. A terra responderá ao trigo, ao vinho, ao óleo e este a Jezreel. Está mostrando aqui de que, devido a tudo que aconteceu, aos juízos que seriam mostrados e aplicados, de que o Senhor abriria as comportas do céu, mostrando a sua soberania novamente, trazendo à mente deles, não mais Baal, não mais os Baalins, mas prestem atenção, eu responderei aos céus, eu darei a ordem, e a bênção assim será instituída, trazendo novamente a mente para eles e dizendo que nestas bênçãos, na restituição de tudo, é o Senhor que irá fazer ação por ação. E Ele vai falar das bênçãos materiais ali, sim, mas se refere a todas as coisas, tudo que a gente pode imaginar, sempre a palavra do Senhor dando a ordem. Por isso que Ele vai dizer, eu responderei ao céu. O céu responderá à terra, e a terra assim germinará o seu fruto e traria as bênçãos para o povo. Mas por último Ele diz que semearei Israel para mim na terra e compadecer-me-ei da desfavorecida
E a não meu povo direi, tu és o meu povo. E ele dirá, tu és o meu Senhor. O vale de Jezreel, e também como é chamado o próprio filho de Oséias, ali no versículo 4, disse-lhe o Senhor, põe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Traz mais uma vez um significado meio ruim, um significado pesado, e era um dos nomes dos filhos de Oséias. Só que nesse mesmo vale que o Senhor fala que traria justiça, que traria juízo ali, olha só que interessante, o Senhor disse que plantaria, semearia. Jezreel aqui está com um significado não mais negativo, mas sim de semear. O Senhor semearia Israel para ele, na terra. Por isso esta promessa, esta profecia, ela também não pode se referir apenas ao povo daquela época, mas aqui a todos os povos da terra, na promessa que o Senhor faz a Abraão, nessa promessa bendita de que é o Senhor que plantaria um novo Israel, semearia um novo Israel para ele. Não mais um povo voltado à idolatria, não mais um povo voltado à promiscuidade, à prostituição e a Baal, mas o Senhor plantaria para ele um novo povo, o povo do Senhor, que andaria segundo os seus conselhos, que andaria segundo a sua vontade, que andaria segundo a sua vida. E veja que ele troca o vale de Jezreel também como algo negativo para algo positivo, e ele faz assim como os demais para o filho também de Oséias, quando ele diz ali, compadecer-me-ei da desfavorecida, que era um dos nomes também do filho de Oséias. Olha o que o Senhor está fazendo. E a não meu povo direi, tu és meu povo, e ele dirá, tu és meu Senhor. Ele aqui porque o nome do filho de Oséias, não meu povo, é um menino, então por isso que ele vai dizer, ele dirá, tu és o meu Deus. Meus irmãos, pregar o livro de Oséias não é fácil. Pregar este livro, principalmente para os nossos dias de hoje, fazer essa transição não é fácil. A gente vê muitos locais sendo mencionado, e é necessário que a gente venha entender o que esses locais querem significar, o que significam para trazer para as nossas vidas. Mas a gente vai ver os capítulos 4, 5 e nos demais, a corrupção avançando, o juízo sendo pregado, mas nesta parte, do versículo 14 ao versículo 23, a gente tem esta grande bênção, essa grande esperança, esse Deus misericordioso sendo revelado em nossas vidas. Que o Senhor nos dê esta graça de cada vez mais poder responder a Ele como tu és o meu Deus. E se alguém querer fazer confusão na nossa mente ou no nosso coração a respeito dos Baais que aí existem, nós venhamos sempre ter na nossa mente de que o Senhor, Ele sempre irá nos trazer para si, e que isso não venha transformar a nossa vida e moldar o nosso coração. Mas fica aqui também um alerta, meus irmãos, a necessidade de cada vez mais estudarmos e aprendermos a palavra do Senhor, e não ser uma igreja que se afasta da palavra do Senhor.
e não ser uma igreja que é confundida pelos vários Baais que aí existem. Só existe um meio de conseguir vencer tudo isso, é óbvio, pela ação do Senhor, a ação do Santo Espírito do Senhor sobre as nossas vidas. Mas também nós temos um coração voltado em buscar conhecer. Então, meus irmãos, que nós possamos, cada dia mais, no estudo, no zelo, e nos preparando como noiva para o nosso noivo, estarmos com a nossa mente e nosso coração disposto a aprender, a ser consolado, a ser restaurado, a ser transformado pelo Senhor. E estar disposto muitas das vezes a aceitar a entrar nesse deserto. De que é ali que o Senhor fala e transforma os nossos corações. Que Ele nos dê da sua graça, da sua misericórdia, da sua bondade. Tu és o meu Deus. Que possamos assim cada vez mais dizer. Amém? Está com o pastor? Oséias, outra forma para o nome Josué. Deus é salvação. Dessa parte final do capítulo 2, destacamos esta parte que bem no início, Deus coloca: falarei ao coração. O que muda a nossa vida é aquilo que toca o nosso coração. Às vezes nós temos muita informação, muito conhecimento, mas isso não muda coisa alguma. Mas quando Deus fala ao nosso coração, então todas as razões, todas as justificativas, todas as tentações, tudo aquilo que nos seduz, perde o seu valor e fica de lado. Por isso que eram convidados a abrir a palavra do Senhor, lá em Mateus 26, para nós lermos uma palavra de Jesus falando no nosso coração, nos